Fala, fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. A temporada de 2024 do Corinthians tinha tudo para ser diferente. Depois de 16 anos, a mudança política dentro do clube, com a eleição de Augusto Melo, parecia ser a virada de chave necessária nos bastidores do Timão. Mas, com o passar do tempo, o que se provou foi o contrário. Antes mesmo da pré-temporada, presidente e dirigentes falavam do fim da farra dos rivais. Tudo isso junto com um sonho de ter Gabigol no elenco, que durou semanas, iludiu parte da torcida, mas não deu em nada. A partir daí, o Corinthians engatou uma sequência de erros, tanto de Augusto Melo quanto de sua equipe. Sem um executivo de futebol, quem assumiu as negociações foi Rubão, até então braço direito do presidente, e ambos mostraram um certo despreparo com o mundo do futebol. Lucas Veríssimo, anunciado como primeira contratação, foi embora na véspera da estreia no Campeonato Paulista. Mateuzinho, ex-Flamengo, treinou com o elenco, mas sem contrato assinado e com divergências nos valores, precisou voltar ao Flamengo. A solução foi buscar um profissional para assumir as tratativas com o mercado do futebol. Rodrigo Caetano optou por seguir no Galo. Quem chegou foi Fabinho Soldado, que fazia parte da diretoria do Flamengo e aceitou o convite corintiano. Matias Rojas passou a ser a pedra no sapato de Augusto Melo. A falta de pagamento dos direitos de imagem deram ao jogador a chance de sair do clube de graça. Rojas ainda moveu uma ação na FIFA contra o Corinthians e cobra cerca de 42 milhões de reais do Timão. O julgamento está marcado para a última semana de junho. Mas as últimas semanas do Corinthians, de longe, foram as mais conturbadas. A suspeita de um laranja no contrato com a VaidBet fizeram com que a patrocinadora Master rescindisse o contrato com o clube. Um problema que, além de prejudicar os cofres do Timão, ocasionou uma debandada de diretores. Entre eles, Yun Kim Lee, diretor jurídico, Rosala Santoro, diretor financeiro, e Fernando Alba, diretor adjunto de futebol. Em meio a tantos problemas nos bastidores e dificuldades dentro de campo, o torcedor corintiano vive sob a incerteza do que esperar dos próximos dias do Timão. Bom, desce a tela do Corinthians, então, o desempenho em cada competição. A gente vai agora para a parte, fazendo esse raio-x da parte do campo, tá? No Paulista, na fase de grupos, na Copa do Brasil ele está nas oitavas, no Brasileirão é o atual 15º colocado e na Conmebol Sul-Americana está nas oitavas. Este é o saldo da temporada até este momento, Bruno. Foi campeão da Copinha. Isso. Vamos lembrar também, né? O Bidon aqui, inclusive. É verdade. E hoje a gente está recebendo não só a Lili Nascimento, que tradicionalmente, diariamente acompanha o Corinthians, mas também o Armando Mendonça, que é o vice-presidente do Corinthians. Queria até contextualizar, não é, Lili, a situação do Corinthians hoje. O Armando ele é vice-presidente eleito, junto com o Osmar Stabile, dentro da chapa do atual presidente, o Augusto Melo. Ele sempre fez parte de um grupo muito importante no Corinthians, que sempre foi opositor à renovação e transparência, certo? O grupo Corinthians Grande, que tinha grandes figuras que até também concorreram à eleição, como o Felipe Isabella. E nessa última eleição, o grupo decidiu não dividir os votos da oposição e assim apoiar o candidato Augusto Melo. Muitos dos integrantes desse grupo fizeram parte do atual comando do Corinthians em algumas direções, inclusive alguns deixaram esses cargos depois dos últimos acontecimentos. Mas o Armando aqui como vice-presidente eleito continua no cargo, então é importante a gente ter a sua presença aqui para as explicações, para as fiscalizações e, claro, para você contar para a gente como é que está esse ambiente hoje e a relação hoje de vocês, do grupo, a sua relação com o atual presidente. Obrigado. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, é um prazer falar com todos. E estou aqui para prestar os esclarecimentos, o que vocês precisarem, estou à disposição. Vamos começar, então, só para a gente, antes de passar para a Lili também, que vai com o trabalho dela de repórter, trazendo mais detalhes para o Fã do Esporte, mas só dá um contexto para a gente, por favor, Armando. Qual que é a sua relação hoje, como está a sua relação hoje com o Augusto, presidente do Corinthians? Eu e o Augusto sempre nos demos muito bem, né? O Augusto sempre me tratou muito bem, eu sempre tratei muito bem o Augusto. Nós sempre tivemos uma relação muito boa.
desde o dia da nossa posse, eu fiz questão de estar presente no clube, despachar no clube. Então, eu sempre estive muito presente e sempre tive uma ótima relação com o presidente. Infelizmente, né, em decorrência do fato do Sérgio Moro ter me envolvido num inquérito policial que, quando eu estive na delegacia, lendo a peça inicial dele, o requerimento de abertura de instauração de inquérito policial, confesso que eu não entendi o motivo pelo qual ele me colocou, fez referência ao meu nome, porque ele cita só uma simples conversa normal de um vice-presidente com um funcionário do clube, questionando, perguntando sobre a questão da Vaidbet, porque realmente eu nunca participei do contrato da Vaidbet, e ele colocou meu nome, me arrolou como testemunha, e eu fui chamado pela autoridade policial. E a partir do momento que eu sou chamado pela autoridade policial, eu, como cidadão, tenho o dever de prestar todos os esclarecimentos que a autoridade policial perguntar. E aí foi o que eu fiz. Então, uma questão que eu estava tratando internamente no clube, que eu achava importante tratar internamente para o clube, infelizmente se tornou público. E o Augusto, a partir daí, ele realmente ficou chateado comigo. Mas não posso fazer nada. Eu fiz meu papel. E aí faz parte também do que a gente divulgou através da Lili, né, no espn.com.br e aqui no Sport Center, a consequência também de todo esse problema envolvendo a ex-patrocinadora do clube, Lili. Consequência, e quero agradecer ao doutor Armando por estar aqui, doutor, porque ele é advogado, então, com todo respeito, chamo de doutor. Em qual momento e quais cobranças foram feitas pro Sérgio Moro? Porque no seu depoimento à polícia, você fala que dias antes da matéria no blog do Juca Kfouri ser publicada, você foi procurado até pelo próprio jornalista e te preocupou o teor da matéria, né? A denúncia que seria feita, e você tentou alertar tanto o Sérgio Moro quanto o presidente? Isso está público, porque consta no meu depoimento. Então, eu posso falar hoje, e isso não corre sob segredo. Então, quando o Juca Kfouri entrou em contato comigo, falando que tinha uma matéria envolvendo a Vaidbet, e contou os fatos que foram posteriormente divulgados. E se eu tinha alguma coisa para comentar. Eu falei que não, porque realmente eu nunca participei de nenhuma negociação dentro do clube, embora eu seja o vice-presidente. Desde o dia da posse, o presidente preferiu por bem nunca me chamar para participar de reuniões, de decisões do clube, mas sempre me coloquei à disposição. Eu falei para ele que eu não tinha esse conhecimento. Fiz questão de perguntar para ele, falei, essas informações que você está passando para mim são informações graves, você tem documentos? Ele falou, tenho. Então eu falei, Juca, eu vou apurar isso internamente. Ele falou, tudo bem, mas essa matéria eu vou publicar como jornalista. Falei, ótimo, é seu dever, mas eu gostaria de apurar internamente. Nós voltamos do jogo do Paraguai e na manhã que nós voltamos, foi numa quarta-feira, eu me reuni com o presidente e eu expliquei para o presidente que tinha essa informação, que a empresa intermediadora havia recebido o dinheiro, a determinação do nosso diretor administrativo, o Marcelo Mariano, e que o diretor administrativo, aproveitando que o nosso diretor financeiro, na época, o Rosales, estava viajando, desceu no departamento com a justificativa de que a empresa intermediadora havia recolhido os impostos da nota fiscal e, em decorrência disso, precisava pagar essa empresa intermediadora. E isso, comentei com o presidente, falei, presidente, eu como advogado, eu respeito muito os princípios e a presunção de inocência de todo mundo. Eu tenho certeza que a autoridade policial irá apurar
como tem que apurar, e eu torço muito para que nenhum integrante da nossa diretoria, do clube, esteja envolvido. Mas foi o que eu falei para o presidente. Presidente, essa atitude é um ato de má gestão. O diretor administrativo, Marcelo Mariano, não tem que estar preocupado com o fato da empresa ter recolhido o imposto. Ele tem que estar preocupado com o Corinthians, né? Nós temos, na época, como hoje, nós tínhamos vários fornecedores que precisavam receber, né? Então, isso falei para ele, isso me incomodou. Expliquei que o jornalista havia comentado que desse recebimento foi repassado uma grande monta para uma empresa laranja, né? E que isso era muito grave. Que eu, como advogado e também como vice-presidente, eu entendia que o presidente, como mandatário do clube, ele deveria, naquela oportunidade, diante dos fatos, requerer imediatamente instauração de inquérito para a apuração dessas informações, suspender imediatamente o pagamento dessa intermediadora, né, e instaurar uma investigação interna. Claro. Né? E numa investigação interna, é normal, é usual, é do bom costume você afastar, respeitando a presunção de inocência, de todos os envolvidos. E os envolvidos na matéria eram Sérgio Moura e Marcelo Mariano. Por que o Sérgio Moura era envolvido na matéria? Porque ele fazia parte do superintendente de marketing e a imprensa divulgava que ele era amigo e já tinha feito negócios com o Alex, né? E que o Sérgio Moura havia contratado o Alex para a nossa campanha. Eu falei para o presidente isso, que isso era muito grave, e o presidente entendeu por bem, naquela oportunidade, não fazer nada. E ele justificou, assim, o motivo de não tomar uma atitude? Ele justificou, falou, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Esse é um problema da empresa intermediadora. O que a empresa intermediadora faz com dinheiro é um problema dela. Eu discordei, falei, não, presidente, eu não concordo. Como advogado, eu discordei, claro. Falei, não, a partir do momento que nós temos conhecimento que nós estamos pagando para uma empresa que está recebendo um dinheiro lícito e transformando esse dinheiro lícito em ilícito, né, esfriando esse dinheiro, o Corinthians é o que a torcida espera, o que o sócio espera, é que todos esperam que o Corinthians tome uma providência. Ele falou que não, e ele deixou muito claro que se qualquer diretor, funcionário do clube fosse provado que havia recebido dinheiro, ele iria afastar. Eu reiterei mais uma vez, falei, não é a questão de acusação, é a questão de investigação, que é a boa política, a boa conduta de uma investigação interna de grandes empresas, você faz o afastamento. Tanto que depois, o nosso renomados diretores jurídicos, o Yun, o Fernando Perino, eles sugeriram o afastamento de todos os envolvidos. A Ernest Young foi contratada, ela fez essa sugestão para o Corinthians e não foi acatada essa sugestão. Então, a minha sugestão, ela vai de acordo com a opinião de várias outras pessoas. E você acha que ele não tomou essa atitude por não ter tido noção da gravidade ou por algum outro interesse? Eu acho que sim. Eu acho que ele não percebeu a gravidade da questão. Eu tenho certeza que foi por causa disso, não teve nenhum outro interesse. Então, a questão é essa. Dona, passar a bola para você também fazer pergunta. Mano, prazer falar com você, né? Obrigado aqui pela entrevista. Você citou em um nome que é um pivô de toda a situação, que é o Marcelo Mariano. Você meio que já deixou isso no ar. Mas se você fosse o presidente do Corinthians, você já teria afastado esse nome da gestão? E você enxerga que a permanência dele, esse respaldo, por que você acha que ele tem tanto respaldo assim com o Augusto Melo? E a permanência dele também explica muito dessa debandada? Como é que você enxerga hoje o cenário político de isolamento, né, que o Corinthians vive, e do próprio Augusto? Você falou que, por exemplo, você sempre esteve disposto a participar, mas ele sempre centralizou muito essas ações. Você acha que a permanência do Marcelo Mariano, ela explica muito dessa debandada na direção? Infelizmente, sim. Tá? Porque eu não tenho nada contra a pessoa do Marcelo Mariano. O Marcelo Mariano foi meu companheiro de conselho
E eu admirei muito como conselheiro. Mas a ingerência dele nos departamentos, nos diversos departamentos, ocasionou um desgaste na gestão e principalmente no financeiro. O Rosala, que é uma pessoa muito respeitada no mercado, né, ele passou por maus bocados ali dentro. E eu sou testemunha, porque eu fiz vários pedidos para o Rosala, falei, Rosala, aguenta, em nome do Corinthians, em nome da nossa gestão, entendeu? Pô, nós lutamos tanto para ajudar o Corinthians, para estar aqui, para colocar o Corinthians num rumo. O nosso presidente prometeu uma gestão profissional, né? Nós estamos aqui para ter uma gestão profissional. Acho que ele insistiu, e eu sou testemunha que foi até a última gota de sangue dele. Eu tenho certeza que hoje, ele olhando para trás, ele fala assim, nossa, ele não se arrepende, ele fala assim, eu poderia ter esperado mais alguns dias. Não, ele tentou de tudo. Mas a ingerência era muito grande. Ele não participava de decisões estratégicas, que um diretor financeiro precisava participar. Quem participava dessas decisões era o Marcelo Mariano. Então, questões de valores de ingresso, questões de negociações. Então, isso incomodou muito o Rosala, que ele preferiu sair. O nosso diretor jurídico, ele não foi ouvido pelo presidente, a sugestão do nosso diretor jurídico também, pediu o afastamento de todos os envolvidos e ocasionou, não foi aceita a proposta e saiu. Você fez a pergunta se eu fosse o presidente, eu não sou. Então, eu respeito o meu presidente, eu estou à disposição do meu presidente, o Augusto Melo. Eu acredito que ele tem possibilidades, porque nós temos uma diretoria capaz de ajudá-lo, tem gente competente que pode ajudá-lo, entendeu? Eu acho que estou à disposição do presidente. Mas ele está disposto a ouvir? Não sei. Acho que é uma pergunta que vocês precisam fazer para o presidente. Você não é o presidente, mas acho que seria prudente afastar o Marcelo Mariano, por tudo que... O que diz a boa política, né, numa investigação, é você afastar sempre respeitando a presunção de inocência. Sim. Não é porque ele é culpado, porque ele recebeu qualquer valor, em hipótese alguma. Eu tenho certeza que ele não recebeu valor nenhum. Eu tenho certeza, é uma pessoa séria, que não recebeu valor nenhum. Mas, para uma investigação, para a lisura da investigação, é o que as empresas recomendam. E eu recomendaria isso. Existe hoje na política, nas conversas ali do Corinthians, a ideia de impeachment? É possível isso acontecer e você é a favor? Não, existe. Eu não sou a favor. Eu acho que uma má gestão, uma gestão que precisa de ajuste, não se corrige com impeachment, né? Se corrige com conversas, né, com entendimentos. Eu acho que Mas existe um movimento, existe uma... existe um movimento. Um movimento já existem argumentos jurídicos para isso? Da oposição. Eu entendo que não. Eu entendo que não. Eu acho que... entendo que não. Breilha. Armando, eu queria que você detalhasse um pouco mais do que exatamente o Sérgio Moro te acusa e qual foi o teor dessa conversa que gerou a abertura de inquérito por parte dele. E se você se sentiu decepcionado também com o presidente Augusto Melo por não ter feito uma defesa institucional do seu vice-presidente nesse caso. Vamos lá. Realmente, eu preciso reconhecer que eu fiquei muito decepcionado com a postura do nosso presidente, do meu presidente, em não tomar uma providência em relação a uma providência institucional a partir do momento que um prestador de serviço envolve o vice-presidente do maior clube, com todo respeito aos outros, do maior clube do Brasil, num inquérito policial, aonde, ao contrário do que o meu presidente, o Augusto Melo, o nosso presidente, fala nas entrevistas coletivas que dirigentes andavam com documentos pelo clube, acusando o Sérgio Moro. O único dirigente que foi citado nesse inquérito policial fui eu. Então, subentende-se que o presidente está falando do vice-presidente dele. E eu lendo o pedido de instauração do inquérito policial do Sérgio Moro,
ele nunca, não citou, não me acusou, não falou que eu acusei, não falou que eu difamei a imagem dele, nada. Ele só falou que eu fiz uma reunião com ele na quinta-feira, logo depois que eu conversei com o presidente, na quarta-feira. Na quinta-feira, como ele era diretor de marketing, superintendente de marketing, e eu não sabia absolutamente nada da VaidBet, eu fui conversar com ele. E ele diz que eu questionei sobre a VaidBet e se ele conhecia essa questão da empresa, intermediária laranja. O que eu falei, o que eu perguntei numa conversa simples, sem importância, entre um vice-presidente e um prestador de serviço, né, um colaborador. Eu perguntei para ele o seguinte, preocupado, falei, é tão simples resolver essa questão, porque é uma questão, além de é uma questão muito mais política. A oposição utiliza isso, é uma questão muito mais política. Falei, vamos resolver, é fácil resolver. Toda negociação hoje, todo mundo aqui faz uma negociação. E eu sou advogado, todo mundo aqui tem os seus negócios. Claro. Você começa uma negociação como hoje? Uma troca de WhatsApp, Sim. troca de e-mail. Conversa. Eu só fiz uma pergunta para ele, falei, nós temos essa troca, você tem essa troca de WhatsApp, é simples, acaba o problema. Ele falou que não tinha. Falei, tudo bem. Não falei nada, não demonstrei, nossa, que absurdo. Ah, tudo bem. Foi o que eu coloquei para ele. A única coisa que eu falei para ele, que aí ele ficou, a resposta dele, não sei se ele ficou chateado ou não, foi que eu falei para ele, avisa para o seu amigo, né, suposto amigo, para que ele não emita mais nenhuma nota em nome do Corinthians, porque ele está cometendo um eventual ilícito. O amigo, nesse caso, o Alex. O Alex. Foi a única coisa que eu falei para ele. Quando eu falei isso para ele falou, não tem nada a ver com isso. Foi o que ele falou para mim, não tem nada a ver com isso. É o problema do Alex, eu não tenho que me meter, problema do Corinthians, eu não tenho nada a ver com isso. Foi o que ele falou para mim, uma conversa. Eu falei, tudo bem, ótimo, eu tenho a ver com isso, eu acho que não pode. E saímos, ele foi para um podcast e eu fui embora, descemos juntos no elevador e ponto final. Né? De fato, depois dessa conversa, não sei se foi por causa disso, mas eu acredito que nunca mais, essa empresa intermediadora não emitiu mais nenhuma nota em nome do Corinthians. Um outro requerimento que eu fiz para o Marcelo Mariano, que eu pedi para ele, na presença de uma outra pessoa muito importante, que eu vou preservar o nome, porque eu não quero envolver as pessoas, acho que não quero ficar envolvendo as pessoas do clube, que eu respeito muito. Pedi para ele, falei, olha, liga, manda uma mensagem para esse Alex, já que estava tão preocupado com o recolhimento dos impostos, e peça a comprovação desse recolhimento. Até hoje eu não recebi essa resposta do Marcelo Mariano, eu fui cobrar dele recentemente, realmente o nosso relacionamento, esse sim é um relacionamento que não está legal, ele falou que não deve nenhuma satisfação para mim, que deve só para o presidente, e não deve satisfação para o vice-presidente, que eu fico no meu canto e ele fica no canto dele. Eu tenho uma dúvida rapidinho, só assim, doutor, se todas essas sugestões, né, que você passou, tanto para o presidente quanto para o Sérgio Moura, tem a questão do Marcelinho, mas principalmente o presidente, fossem tomadas naquele momento, você acredita que a VaidBet não teria saído do contrato? Existiria a chance de se manter, vendo que o Corinthians também estaria se demonstrando preocupado com a própria marca e com a patrocinadora? É uma pergunta difícil de responder, mas eu acredito que a VaidBet jamais poderia alegar. Não concordo com a alegação da VaidBet para justificar a rescisão, mas a partir do momento que o clube toma providência, no primeiro momento demonstra que tomou providência, no primeiro momento... É um sinal, né? É um sinal. Falou, olha, eu inclusive pedi a instalação de inquérito. Você não participou da reunião de rompimento do contrato? Eu nunca participei de nenhuma reunião, absolutamente de nada. Eu só participei... Mesmo tendo apoiado, mesmo a base política nunca fui chamado para participar de reunião de crise, reunião para discutir contrato.
Planejamento. Porque existe um problema muito grande hoje no Corinthians, que é a dívida, certo? Segundo o último demonstrativo, no primeiro trimestre, uma dívida de mais de 2 bilhões, não é isso, Lili? E mesmo assim, foi feito um investimento alto no futebol. Mais de 130 milhões. Esse é o melhor caminho? E esse investimento tem se justificado? Eu não participo do futebol, né? O que eu posso falar sobre o futebol é que realmente é difícil eu dar um comentário, uma opinião sobre o futebol. O que eu posso falar do futebol é que o Fernando Alba, que era do Movimento Corinthians Grande, que também saiu, após ele era adjunto do Rubão, do Rubens, ele estava fazendo um trabalho muito profissional no departamento. Ele estava ajudando muito o departamento. E o nosso grupo, o Movimento Corinthians Grande, nós decidimos fazer no conselho, um conselho coletivo, né? O conselheiro, então são várias pessoas opinando. E o Fernando Alba levava para esse grupo que o departamento de futebol estava sendo muito bem reestruturado e ele falava muito bem, sempre falou muito bem do Fábio Soldado. Um grande profissional que estava ajudando muito o departamento. Então, o que eu posso falar, quando o Fábio Soldado entrou, o Alba, que é uma pessoa que conhece de futebol, elogiou muito e falou que o Fábio Soldado é um profissional muito competente, que está ajudando muito o Corinthians, o departamento de futebol, e ele falava, nós precisamos dar apoio para o Soldado, porque é uma pessoa muito competente. Você já falou que não necessariamente tem participado dessas reuniões, mas na entrevista coletiva do Augusto, explicando toda a situação também com a Vaidbet, ele falou sobre novos patrocínios Masters já sendo negociados, 8 marcas. Você tem conhecimento disso? Isso tá na mesa da diretoria do Corinthians, esses outros contratos de um patrocínio Master? Ou... Todos os patrocínios, todas as negociações, tudo que eu fiquei sabendo através de vocês. Então, qual a demanda que o Augusto coloca para você enquanto vice-presidente? Nenhuma. Eu, como vice-presidente, por ser vice-presidente eleito, e dali ninguém me tira, só se eu cometer um ato ilícito, uma infração ética, um impeachment. E você não pensa em renunciar? Não. Se eu achar que eu devo participar, ajudar um conselheiro, um sócio, me colocar à disposição de um diretor, que é importante deixar registrado isso. Eu me dou muito bem com os nossos diretores. Com exceção, infelizmente, do Marcelo Mariano, eu me dou muito bem com todos os outros diretores, entendeu? Eles me respeitam muito, entendeu? Sempre eu me coloco à disposição, mas eu não participo. Eu me coloco à disposição e eu vou atrás daquilo que eu quero participar, de assim, eu não sou chamado na reunião, não posso entrar na sala do presidente e falar, eu quero participar da reunião. Eu não sou chamado. Então, no momento de crise, eu não sou chamado. Mas eu participei de reuniões com a Ernest Young, porque eu falei, eu entendo, e entrei lá e participei. Mas não porque eu fui chamado. Não porque você foi convidado. Tem muitos outros assuntos que eu sei que a Lili vai abordar na sequência, certo, Lili? Para a gente levar também para o espn.com.br. Vamos seguir a nossa entrevista, mas agora o F90 vai começar. Então, a gente vai encerrar o Sport Center, mas a Lili já está responsabilizada em seguir essa conversa e trazer mais informações e bastidores para a gente, tá, Lili? Com certeza, tem muitas pautas a serem abordadas. E a gente vai agradecer a presença do Dr. Armando aqui conosco também e desejar boa sorte nessa reconstrução que é necessária. Eu agradeço muito, eu repito e como eu falo para o meu grupo, eu sou vice-presidente, estou à disposição da nossa gestão, do Augusto Melo, o que ele precisar ele pode contar comigo. Ele tem um grande empresário, que é o Osmar Stable, que é o primeiro vice-presidente, um empresário muito competente, um vice-presidente muito competente, que também está à disposição, e eu também estou à disposição. Estou lá, hoje estou indo para o Parque São Jorge, ficarei na minha sala e estou à disposição, não tem nada... Doutor, obrigada pela sua participação aqui no nosso Sport Center. A gente encerra então, porque o F90 chega na sequência, mas a gente continua o papo aqui também com a Lili Nascimento. Tchau, dupla. Tchau. Até amanhã. Até amanhã, pessoal.